Boa noite, senhoras e senhores. Espero que estejam todos muito bem aí. Boa noite, mestre. Tudo bem? Grande Edmilson, Avoteco, Boa noite. tá vendo aí, Sérgio tá aí também, Camilo, Joaquim, Roberto, Jean, Olá, boa noite, Franciele tudo e bem? Sueli, beleza? Tudo ótimo. Então, bom começar assim com a tela cheia de gente aí. Normalmente o pessoal vem meio tímido, entra dois, três, tal. Já começamos com quase 10 aí, ótimo. Sensacional. Deixa eu. O que vai fazer? Vou dar minha tela de fundo. Preparei uma tela de fundo aqui chique, mas vou usar, né? E aí, muita expectativa? O que vocês fizeram de bom hoje aí pro 28 de abril, Dia Mundial de Segurança no Trabalho? Alguém fez alguma coisa especial na empresa, um DDS diferente? Quiser compartilhar Eu fiz aí, um fica à post vontade, no microfone aberto. Vivengate, viu? Oi? Eu fiz um post lá no Vivengate. Eu vi, eu curti, grandão, cheio de informação, cheio de link, bacana. Gostei demais. É. Tem que fazer alguma coisa, né? Já que a gente tá na CIPA. Ah, eu vi, eu mandei também algumas pessoas que eu sigo, né? Alguns caras fera aí da segurança fizeram, como é que é? Nossa, eu tô com a palavra testemunho na cabeça, mas não foi isso. Oh, meu Deus, qual o nome? Fizeram o Manifesto Segurança 2023. Vou até copiar o link por aqui no chat para vocês. Cara, quem não viu, veja que é um soco no estômago aí. Coisa muito boa. Vale muito a pena. E só cara fera ali, viu? Tem o Adilson Monteiro, que é fantástico, já fiz mentoria com ele. Tem a Carmen Migueles. Carmen Migueles é uma. Eu não sei bem se ela é psicóloga, engenheira, enfim. Ela acompanhou durante um tempo a galera do BOP para falar sobre trabalho em equipe, liderança. Ela escreveu um livro sobre como é que funciona o BOP, é muito bom. E outras tantas que tem lá. Videozinho de meia hora vale a pena. Muito bom. Eu assisti, Juliana. Achei legal. Muito bom, né? Não é meia hora, 20 minutinhos só. Coisa rápida, É. mas vai bem ali no, como diz o BOP, né? Faca na caveira. Vai bem ali no negócio, onde realmente está o problema. E a Gilza Monteiro fecha para mim com um negócio que eu achei fantástico, né? Porque o propósito desse manifesto é redesenhar a segurança no trabalho, né? Então, será que a gente precisa redesenhar a segurança no trabalho? E a Gilza, no final, também é outra pessoa assim que vocês podem procurar aquele podcast Análise de Risco. Ela participou de um episódio lá. Deus do céu, ela é fantástica e o que ela fala ali é de fazer pensar mesmo. E aí ela fecha com essa provocação esse vídeo aí, mais ou menos, né? Bem lá pro final. Será que a gente tem que redesenhar a segurança no trabalho? Ou redesenhar como os negócios, né? Como as empresas fazem negócio? E ela dá uma explicação, dá um jeito que ela coloca ali os fatos, é de tirar o chapéu. É, uma coisa que eu achei interessante ela falar, né? Se eu pergunto para você, é, e você responde, que tem que fazer, tem que atingir a qualquer custo, né? Então você está no caminho errado, né? Ela fala de se satisfazer os acionistas, né? Que esse é o discurso de muita empresa, né? Qual que é o norte, né? Qual que é a missão da sua empresa?
Aí está lá, satisfazer os acionistas. E quando a gente leva isso muito a sério, a segurança vira uma barreira, né? Então, tudo que a empresa vai direcionar de energia, recursos, né, tempo, pessoas, é para satisfazer o acionista, né? E satisfazer o acionista é gerar dinheiro a qualquer custo. É o que você estava falando, é gerar dinheiro a qualquer custo. E tem desses posts que eu fiz recentemente aí, tem um que está no Netflix, né, uma série do Netflix, que é sobre a Boeing. Fala exatamente isso. Impressionante como a Boeing quase chegou no colapso aí, porque foi justamente focado 100% no dinheiro. Mas muito bem. Bom, já estamos chegando aí às 7h10. Deixa eu ver aqui. André, Júlio, Roberto, Jean, Francine, Sérgio, Camilo, Joaquim, Felipe. Eu tenho um cara muito top. Eu pedi para ele entrar hoje, eu não sei se ele vai conseguir. Eu falei com ele na quinta-feira, né? Então, eu falei, se der, aparece lá. Que ele é um cara que manja muito de trabalho à altura, de resgate, ele tem uma experiência assim fantástica em resgate. E falei para ele, entra, se você puder dar uma palhinha, vamos lá. Aí vamos ver, se ele entrar, eu abro o microfone para ele, senão ficamos só nós mesmos. Vamos começar aí. Então, já estamos gravando mesmo. Então, recadinhos, né? Esse, assim como todos os outros que a gente gravou esse ano, né? Os fóruns estão sendo gravados e vão para o site, vão para o YouTube, no canal Telecom Lab. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês também, já para não perder de vista. E o Telecom Lab é o nosso guarda-chuva aí para essas ações. E esse fórum é uma das ações do Telecom Lab. Tá? Eu falei dele lá acho que no primeiro episódio, né, desse ano, né? Eu falo episódio, eu estou com um podcast na cabeça, mas o primeiro fórum desse ano, eu falei o que era o Telecom Lab. Então, resumindo para vocês aqui, é uma galera que se juntou para fazer coisas em prol da Telecom. Tá? E coisas como esse fórum, criar conteúdo, escrever uma norma de segurança, tá? Entre outras coisas que nós estamos fazendo por aí. Tá? Então, isso está tudo dentro desse guarda-chuva aí, Telecom Lab. Então, tem torreira, tem operadora, tem contratadas, tem nós aqui da Ericsson. A gente está juntando essas pessoas e a gente se encontra mensalmente, justamente para criar esses materiais, tá? Então, como eu falei, vai desde conteúdo para internet, rede social, bate-papos online, né? Se tudo correr bem, a gente quer fazer evento presencial, quer fazer palestra, quer fazer mais vídeos, enfim, a gente quer o mundo, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir. Então, por isso que a gente vai juntando aí e polindo aí esse diamante que a gente quer, que é justamente levar informação boa para quem precisa lá na ponta, tá? Então, aqui no fórum, hoje, o assunto, né, é falar de resgate, na verdade, plano de emergência, não o resgate em si, resgate é uma parte, né? E se você chegou aqui achando que a gente ia entregar um checklist pronto, um documento pronto, um Ctrl+C, Ctrl+V, você veio para o lugar errado. A ideia aqui é a gente discutir o que é um plano, né? Para que serve, o que precisa ter, né? E quais são as variáveis aí dentro, tá? Como a gente pode ajudar na hora que o negócio deu ruim, né? O que fazer quando as coisas não saem conforme a gente planejou. Então vamos lá.
Eu juro para vocês que eu tenho 10 slides, nada mais que isso, sendo que são 2 ou 3 vídeos, e aí eu vou mostrar um aplicativo de celular. E aí, gente, é microfone aberto, vamos conversar. O fórum é justamente isso, eu jogo o negócio na mesa aí e a gente conversa. Beleza? Então, por definição aí que eu encontrei nas redes sociais, tá? Plano de emergência, tá aí. Documento, então é um documento, né? Não é só uma vontade, um pensamento, tem que estar escrito, tá? Que estabelece procedimentos a serem seguidos para responder a situações imprevistas e perigosas, como incêndio, acidentes, desastres naturais, visando proteger pessoas, propriedades e meio ambiente. Inclui as diretrizes, informações e responsabilidades para garantir uma resposta rápida e eficaz em caso de emergência. Então, você vê lá, diretriz, né? O que fazer, são as diretivas, né? O que tem que fazer, quais são as informações pertinentes, e aí, localidades, telefones, nomes de pessoas, né? E as responsabilidades que cada um faz naquele momento, naquela hora, né? Qual o papel de cada um, tá? E vamos lá. O que mais eu coloquei? Essas coisas aqui eu coloquei de propósito, justamente para a gente devagar, né? Porque o que eu... Vocês, a maioria aqui sabe, eu acho, ou quem não sabe, eu vim da SBA e lá eu dava muito treinamento, né, para o pessoal de campo. E no treinamento eu tinha uma parte muito forte que eu costumava pesar, que é a de emergência, né? Porque eu ia muito para campo, eu falava com as pessoas, eu via o que eles estavam fazendo, e aí eu começava a olhar em volta, né? Para entender qual o cenário, como é que estava ali. Falei, pô, se acontece algum negócio aqui, né? Como é que essa turma se prepara para resolver problemas? E aí eu trouxe alguns números para a gente pensar aqui, ó. Mais de 6 mil pessoas morreram e 84 mil ficaram feridas em acidentes de trânsito no Brasil ano passado. Então, isso é um dado para a gente se preocupar, né? Não só como usuário, né, de carro, né? Cada um deve ter o seu veículo aí, vai ou volta para o trabalho, mesmo com home office, né? Você pode até não ir para o trabalho, mas você vai levar um filho na escola, você vai viajar nas férias, passear no final de semana, visitar parentes, enfim. Você pode aparecer numa estatística dessa, né? Então é uma coisa que alarma a gente. Nós somos um país muito violento em relação a trânsito, né? E eu estava escutando um podcast esses dias, eu achei interessante, porque se você tem um acidente de carro e, vamos supor, o cara falou exatamente com essas palavras, eu vou tentar reproduzir, tá? Um acidente de carro, 2 carros bateram, tá? O motorista de um carro morreu na hora, o outro foi levado para o hospital. Se esse rapaz que foi para o hospital morrer no hospital, ele não entra nesse número aí, tá? Por menos que tenha sido acidente de trânsito. Eu não sei como eles classificam, porque no podcast lá eles não chegaram nesse ponto, mas ele não entra na estatística de trânsito, porque a morte não foi no trânsito. Para entrar nesses 6 mil pessoas que morreram, tem que morrer na via. Tem que estar na estrada, tem que estar na rua, tem que estar na calçada, tá? Então a gente pode ter certeza que tem mais uma galera aí que não está contabilizada, tá? Você só falando de curiosidades aqui. E revisitando aí os nossos principais riscos em telecom. Estrada e trânsito é um deles, tá? Depois, em 2024, os dados que estão disponíveis, eu não pus a fonte aqui, mas é tudo no Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, tá? Depois eu passo o link para vocês, é um site fantástico para quem gosta de números e lidar com dados e estatísticas de acidentes, é muito completo, é muito bom, tá? Então, os dados disponíveis indicam que a queda de altura representa um alto índice de acidentes do trabalho no Brasil, cerca de 40% do total de acidentes. Ou seja, de cada 100 acidentes que acontecem no Brasil, 40 são relacionados à queda. Tem a ver com o nosso dia a dia? É risco para a gente? Bastante coisa, né? Depois, em 2024, foram notificados mais de 32 mil acidentes envolvendo serpentes. É risco para a gente também, a serpente?
muita coisa, né? A gente teve, inclusive, aí, há pouco tempo, colegas sendo picados por cobra, gente que achou cobra em área urbana, né? Para quem acha que cobra só dá lá no interior do Mato Grosso, só vai dar lá no Pará, não. Teve capturas de cobra em Campinas, teve captura de cobra na periferia de São Paulo, tá? Então, cuidados. E ó, a que mais causa acidente é a jararaca, que também é uma super peçonhenta aí, né? Então, e por quê? Porque é a que mais tem no Brasil. Eu fui ver, eu fui pesquisar sobre a jararaca e ela está praticamente em 80% do território brasileiro. Tá? Pouquíssimos estados não têm a presença da jararaca. Então, com certeza a gente vai encontrar ela mais vezes, vai continuar encontrando. Então, mais um risco que a gente tem que pensar, né? E ainda, em 2024, o Brasil registrou um aumento na ocorrência de acidentes com abelha, 33 mil casos. São tudo dados que eu procurei na internet, tá? E aí eu até pus um número aí para vocês, 0800 722 6001, que é uma linha 24 horas para caso de intoxicação. E a intoxicação não é só beber produto químico, tá? Picada de cobra, picada de abelha, qualquer contato com uma coisa química, né? E no caso nós estamos falando de veneno, pode ligar para esse lugar que eles vão te orientar o que fazer, o que não fazer, principalmente, inclusive te dar falar onde ter o posto de saúde mais próximo com soro para você tomar, tá? Então, gravem e compartilhem esse número aí para as equipes de vocês, que eu acho que é um número que vale a pena. Inclusive para vocês ligarem quando não tem emergência também, tá? Liguem lá, se apresente, fale o que vocês fazem, né? Dúvidas, como é, o que eu faço, como agir. Se eles não puderem falar, eles vão indicar quem possa falar, tá? É mais um contato para vocês terem que eu acho que vale a pena. Vamos lá para o próximo. Outras curiosidades interessantes aí. Essa aqui eu puxei de um outro podcast que eu assisti. Eu estou consumindo podcast 24 horas, tá, gente? Estou deixando de dormir. Não, brincadeira. Mas eu tenho escutado muito podcast para ter informação. E eu assisti um esses dias que era um capitão do bombeiro, um cara assim super experiente em resgate, né? E, e ele falou isso aí, eu fiquei de bobeira. Eu falei, não é possível, né? Aí fui atrás da informação e realmente é. Tá? Tive uma outra informação que eu pus aí que eu não lembrei de colocar em relação ao trânsito. Se eu não me engano, não chega a 30% o número de vias pavimentadas no país, tá? Também um outro agravante aí para gente que usa carro pequeno, sobrecarregado, né, com baixa manutenção. Você imagina você usando um carro desse numa via de fácil acesso, né, de pavimentada, iluminada, imagina em condições mais adversas, né? E isso serve tanto para a gente que dirige, quanto para um socorro se precisar chegar em você, né? Então a gente tem que pensar nisso, tá? Tô colocando aqui para vocês todas as coisas que a gente deveria pensar antes de chegar lá no documento que a gente falou lá no plano de ação, tá? No plano de emergência, tá? Então olha só. Posso fazer um comentário, Juliana, em cima Sempre. desse slide? Manda. Para não deixar você falando sozinho, né? Eu vou tomar água. Então, assim, tô falando o número de cidades, aproximadamente 86% das cidades não tem corpo de bombeiros, né? E tem muitas cidades que têm uma unidade do corpo de bombeiros, mas ela é pequena. Então, eu vejo aqui pela região que tô em Mogi, né, que é a região do Alto Tietê. Aqui a gente tem bastante veículos, a gente tem duas unidades de corpo de bombeiros, uma no centro e uma em Brás Cubas, que é um distrito mais pro lado de Suzano. Mas a gente vê que quando teve um incêndio em Arujá, desloca a viatura de Mogi, de Suzano, de Itaquá, de Guarulhos, porque assim, não, eles têm uma viatura lá, não vai dar conta, sabe assim? Então, as cidades têm que se ajudar, porque realmente não é corpo de bombeiros
igual tem na cidade de São Paulo, né? E quando teve o acidente da Boate Kiss, acho que o Fantástico fez, acho que dois meses depois, alguma coisa depois, fez uma reportagem falando, né, fazendo um raio-x dos bombeiros no Brasil, né? E esses dados são mais atualizados, mas naquela época já estava ruim. E ele mostrou alguns pontos, alguns postos, né, do Corpo de Bombeiro, de cidades bem afastadas, né, onde tinha, mas aí eles foram ver a condição, né? Porque uma coisa é ter, outra coisa é estar disponível para uso. Então, assim, número de funcionários, né, número de militares, né, a condição das viaturas. Teve uma lá que o cara falou, ó, se for para fazer socorrer alguém à noite, não pode, porque não tem farol, não tem nenhuma luz no carro. Então, o outro carro lá, carro tanque, com o tanque furado, tem que encher toda noite o carro. Então, imagina, primeiro tem um desperdício de água, né? Mas você imagina, dependendo da distância que o carro tem que percorrer, chega no lugar não tem água já, porque metade ficou pelo caminho. Então, as condições são bem precárias também. Então, não, eu falo isso para a gente não se debruçar, né? A gente vai comentar mais para frente, né? Mas para não se debruçar que meu plano de emergência são os bombeiros. Vamos lá. Então, ó, só 14% possui, né? Você pode até falar, 14% de 5 mil é bastante? Até é, né? Mas se você pensar que esse bastante está concentrado nas cidades grandes, né? Então, se dependendo da distância que você for de uma cidade grande, já não tem mais atendimento. Depois, ó, 464 unidades de pronto atendimento, né, no Brasil. Então, 464 para 5.500 cidades, né? Pois cerca de 7.300 hospitais em funcionamento, sendo 4.200 privados, a maioria no Sudeste, né, 1.700, seguidas pelo Nordeste e Sul. Então, você vê aí, região Norte, Centro, Oeste, já começa a ter uma privação. Então, eu estou falando assim, né? Qual que é a nossa malha de socorro? Tá? Eu tentei achar a quantidade de ambulâncias, mas não tem, porque aí já entra muitos serviços particulares, né? Tem muita empresa que presta esse serviço privado, então não dá para saber, ter uma referência, pelo menos. E um dado assim que eu também descobri há muitos anos, fazendo cursos para cima e para baixo, né? A Magiros. Magiros é o fabricante desse tipo de escada para os caminhões de bombeiro, né? Então, eles têm de 27, 32, 32, né, até 68 metros. No Brasil, só a maior é 60 metros. Não tem maior que essa. No Brasil. Fora do Brasil tem. Tá? E aí eu pergunto, né? Eu perguntava nos treinamentos, falei, quantas torres vocês sobem que é acima de 60 metros? Não é a maioria, né? Porque é grande, 30 e 50, né? Mas você tem bastante torre aí que está acima dessa condição. E está acima dessa condição e provavelmente em lugares que nem tem essa de 60, né? Então, assim, a gente tem que pensar também, né? E eu falo tudo isso porque, gente, porque lá na SBA, quando eu auditava o pessoal de campo, um dos itens estava lá, escreva aqui o seu plano de emergência. Qual que era a proposta daquele espaço ali? Era, no local, a pessoa desenvolver um plano de emergência ali. Falar, ó, gente, é o seguinte, estamos nós três aqui, eu e você vamos subir, tá? E você vai ficar aqui no chão. Então, se eu cair, se eu ficar pendurado, é o João aqui que vai me resgatar, porque ele já está lá em cima comigo, ele sabe, ele tem as técnicas, consegue me ajudar. E vice-versa. Então, assim, se acontecer alguma coisa com nós dois lá em cima, um vai cuidar do outro, um resgata o outro. A gente já tem as ferramentas aqui, né? Falando do mundo ideal, tá? Não é do mundo real. E o Luiz, que está lá embaixo, ele que vai acionar o bombeiro. Então, ele liga para o bombeiro, já sabe o que falar. Ó, houve uma queda, meu colega está lá pendurado, eu já tenho alguém tentando tirar ele, mas manda uma unidade para cá,
que pode ser que ele precise de mais algum recurso, algum primeiro socorro e tal. E aí tudo bem. Então a ideia era eles desenharem isso, né? Eles juntos ali escreverem alguma coisa. Isso é o que a gente pensava e achava que seria o correto. E quando a gente chegava no site, o que estava escrito nesses documentos, né? Nesse checklist, nessa análise de risco? Estava lá, ligar para o SAMU. A primeira ação, ligar para o chefe, né? Ligar para a empresa, ligar para o supervisor, assim. E segundo, ligar para o SAMU. Até isso estava errado, né? Porque o primeiro é ligar para o SAMU, depois você vai avisar seu chefe, né? Mas 99% das vezes era ligar para o bombeiro, ligar para o SAMU, ligar para a ambulância, ligar para o 193, ligar para o 192. Eu falava, gente, nós estamos com esse cenário aqui que vocês estão vendo. Quais são as chances de alguém vir aqui te resgatar? Se chega uma ambulância, você acha que o enfermeiro vai subir na torre e vai tirar você? Eles não têm esse recurso, eles não sabem, eles nem podem fazer isso, né? Então a gente tem que se preparar um pouquinho mais. E era nessa linha aí que a gente vinha treinando o pessoal há muito tempo, né? Quem participou dos meus treinamentos lá atrás já me ouviu falando isso, já falei isso aqui ano passado no fórum que a gente já discutiu também, resgate, né? Eu sempre dou exemplo de uma torre que a gente foi desmontar no interior da Bahia e não tinha, na cidade que a gente estava fazendo o serviço, não tinha, e a cidade já ficava uns 40 quilômetros de onde a gente ia fazer a atividade, né? Só tinha bombeiro numa cidade anterior, já mais distante, e nós passamos lá no bombeiro. Foi uma das coisas que eu exigi fazer, né? Deixa eu passar aqui, dei as coordenadas para o bombeiro, falei, nós estamos nessa coordenada também, porque nem o endereço estava correto, né? E isso é super comum, né? Você falar que a torre está na rua João Dias, número 10, você chega na cidade e nem tem essa rua, né? Ou a rua começa no 70. Então, dá essa problemática também. Ou se não é praça, em vez de rua, né? Tá na rua tal, não, mas é praça. Ou se não, tá na praça número 15, e é rua com o mesmo nome, número 15. Então, a gente dá a coordenada, né? O que eu fiz lá? Eu dei a coordenada, dei meu telefone, e falei para eles, ó, somos em 2 carros, estamos em 8 pessoas, vamos fazer um serviço assim, 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 vai ter trabalho de altura, vai ter solda, vai ter elétrica, né? Então, esses são os possíveis cenários aí, de alguém se cortar, alguém levar um choque, alguém cair, né, ou cair alguma coisa em cima. Então, esses são os possíveis cenários. Então, se a gente ligar, vocês já estão cientes. Então, eles já poderiam ir mais preparados para socorrer a gente, né? E lógico, graças a Deus não aconteceu nada, nós fizemos tudo bem planejado e fluiu bem. Mas essa era a prática, né, que a gente gostaria. Quando a gente chegou no site, a gente saiu dessa cidade maior, eu não lembro os nomes, né? Foi para essa outra cidade, que era onde estava a torre, e a torre, no nome lá estava Praça não sei quanto, número 1. E essa praça nem existia na cidade, na verdade ela estava dentro de uma propriedade rural. Então, nós andamos mais um tanto em estrada de terra. A estrada de terra é bem ruim. A gente estava em veículos 4x4 e tinham valas bem grandes. Então, já ficava imaginando se a ambulância, se o SAMU vai chegar, né? Todo mundo sabe qual é o formato de um veículo do SAMU. É uma van. Então, ela não chega em qualquer lugar, né? Se tiver uma lombada um pouquinho mais agressiva, não passa, né? Então, a gente tinha que pensar nisso, como é que vai chegar lá. E conforme a gente foi andando até o local, a gente chegou no site, todo mundo entendeu que não ia dar certo, que a SAMU não ia chegar, né? Então, eu fui fazendo o plano com eles. Então, ó, como é que nós vamos fazer? Se o SAMU não vai chegar, alguém daqui vai ter que levar, né? Então, nós vamos ter que ter um motorista de prontidão. Alguma dos carros, né, a gente estava em 2 picapes, uma das 2 picapes nós vamos ter que botar o cara no banco de trás e vai ter que levar. Fale nisso. Boa noite aí a todos novamente. Você tocou num assunto importante, que é o seguinte: aqui na frente da nossa empresa, uma ocasião, uma senhora passou mal na rua. A gente estava saindo para almoçar, a gente foi lá, socorreu ela ali. Ela ficou deitada no chão e, como a gente não sabia o que tinha acontecido com ela, a gente ficou ali. Ela não conseguia falar, conseguimos parar uma viatura policial para levá-la para o hospital. O policial já tirou dele da cena. Ó, não podemos levar, não. Tem
chamar a SAMU aí. A gente chamou a SAMU e tal, e estava demorando para chegar, paramos a polícia se negou a levar ela para o hospital. Por quê? Porque se a pessoa vai a óbito durante o percurso até o hospital, quem está levando pode se complicar, segundo o histórico, não é isso? Então, a minha pergunta é a seguinte: eu ainda não tive a oportunidade de fazer o curso de resgate, né? E eu já tenho essa pergunta já preparada para saber isso, porque quando você está de frente para uma pessoa que sofreu um impacto qualquer, seja na torre, seja pelo cinto, um osso quebrado, dependendo da maneira como você pegar na pessoa, e nós não somos paramédicos, nós não somos enfermeiros, não é bem difícil da gente se deparar com uma situação dessa. Se simplesmente pegar uma pessoa e transportar do local que ela passou mal, por exemplo, e levar até o hospital, e no caminho essa pessoa chega morta no hospital, você vai responder um processo, vai dar um monte de inquérito, vai dar um monte de coisa. Como é que você vê isso e como é que você pode orientar a gente para situações semelhantes a essa? Fiz um curso há alguns anos da Cruz Vermelha, tá? Então, o que que o instrutor falou lá? Porque essa é a dúvida que todo mundo tem. Se eu ponho a mão, vão me processar porque eu matei o cara, né? E existe uma lei, uma cláusula que entra nessa brincadeira aí. Eu não vou saber tudo, posso até procurar e passar para vocês, mas é o que eles chamam de lei do bom samaritano, né? E isso, lógico, não é preto no branco, cada caso é um caso, e tudo vai de uma avaliação, né, para se julgar se foi a melhor medida tomada ou não. Mas tem que pensar assim: a pessoa caiu, né, está numa via de fluxo intenso. Se eu não tirar essa pessoa, seja lá do jeito que for, ela vai morrer com certeza atropelada. Então você arranca ela do jeito que está. Ficou paraplégica depois. Ok, mas está viva. Entendeu? Então, existe essa ponderação. Tá? Você fez o que você pôde com o que você tinha e você evitou a morte. O pior é a morte. Então, a gente tem que evitar a morte. Perdeu um pé, amputou, perdeu o movimento nas pernas, é um outro problema. Tá? Mas a pessoa está ali, está viva. Tá? No calor da emoção, claro, né, que vem aquela coisa: você fez eu perder minha perna, você fez eu perder o membro, não sei o quê. Tudo bem, mas você está viva, né? Dificultou a tua vida, mas você ainda está viva, né? E, de novo, tudo é muito delicado e eu não estou dando receita aqui, não estou dando recomendações, estou falando coisas que eu ouvi, né? Outra coisa, assim, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente tem tem que analisar, né? Então, assim, a pessoa está sangrando? Não. Tem sinais de que a pessoa caiu ou foi atropelada, né? Ou houve uma batida muito severa na cabeça, né? Porque no braço, na coxa, quem nunca tomou uma pancada, quem nunca quebrou um membro, isso volta para o lugar e acabou, né? Quebrou o braço, mesmo fratura exposta. A nossa preocupação é cérebro, coração e pulmão. Se um desses três foi atingido, aí a coisa complica. Numa batida, lógico, coluna, né? Então a gente tem que assim, a pessoa caiu, ok, tá falando, tá respirando, ótimo, tá consciente, melhor ainda. Mas tô com uma dor intensa, tudo bem, a gente pode não mexer. E aí o policial não querer levar, tudo bem. Dá para esperar mais 5, 10 minutos? Dá. É uma dor intensa, tá ruim e tal, mas a pessoa tá consciente. Agora, a pessoa desmaiou, né? A pessoa está sangrando muito, a pessoa está com uma fratura, ou você viu que ela está com alguma coisa na cabeça, está convulsionando. Então, tudo isso a gente tem que analisar, porque tudo isso vai da emergência, né? da urgência que a gente tem que agir naquilo ali, né? Porque houve situação também no outro escritório que eu estava, né, na SBA. A pessoa desmaiou, começou a ficar assim, pusemos ela na cadeira, ligamos para o bombeiro, não chamava, bombeiro do prédio, né? E o cara não vinha, e chamando a ambulância, o cara não vinha, aí a gente enfiou ele no Uber e levou. Gente, de repente não é nada, a pessoa só está com uma crise de pânico,
né? E confundiu com uma parada cardíaca que nem existiu, porque tá com o coração batendo, tá respirando, tá consciente, ela tá ruim, cansada, perdendo pressão, quase desmaiando, mas ela consegue falar, consegue ter alguma reação, né? E entender um pouco mais. De repente é só acalmar, né? Põe numa cadeira, tira da frente de todo mundo, põe numa sala quietinha, fica alguém monitorando, entendeu? Conversa, acalma, de repente aquilo ali já resolve, tá? Então tem muito disso, e por isso que é muito, mas muito importante a gente rotineiramente, e eu digo rotineiramente, não é todo mês, mas uma vez por ano a gente fazer um curso de primeiros socorros para entrar em contato com esses profissionais e tirar esse tipo de dúvida com os protocolos mais atuais, tá? E eu falo isso, por exemplo, a questão da respiração cardiopulmonar, tá? Já passamos por 52, já passamos por 30 e pouco 2, já passou por a música Staying Alive, né? Para ir fazendo a respiração, Staying Alive, já passou por não respira mais, só faz massagem, e aí compra aquele negócio, não compra mais, e assim, cada hora é uma novidade. Por quê? Porque os protocolos mudam, as pessoas, a ciência vai evoluindo, né? A medicina vai evoluindo e eles vão achando novos protocolos, né? Então é bom a gente sempre fazer algum curso, procurar alguma. Nós vamos falar mais disso aqui daqui para frente, mais para frente. Mas é super pertinente a sua pergunta, Edmilson. E eu acho que o que nós estamos falando aqui agora, é justamente o que eu venho trazendo sempre, é estar preparado para, né? Seja com recursos, seja com conhecimento, com informação, né? Foi picado por cobra. Já teve comentários assim eu lembro que eu dei, acho que foi um treinamento do Tower Safety um dia e o rapaz que estava mexendo no som, técnico de som lá do hotel que eu estava, veio conversar comigo depois. Ele falou que foi fazer evento numa fazenda, e teve um rapel lá, e que alguém sofreu uma picada de cobra venenosa. E assim, foi meio que no susto. Põe ele no carro e corre para o hospital. E na hora ele teve o estralo, porque ele teve o treinamento, né, de animais peçonhentos, e ele teve o estralo de procurar na região qual que era o hospital que tinha soro. Então era assim, para o hospital que eles estavam levando, o rapaz ia levar 1 hora para ele chegar. E para o hospital que que tinha o soro, era 25 minutos. Então você imagina se os caras saem na correria sem se antecipar, né? A sorte é que ele estava ali e tinha essa informação. Mas isso podia ter sido mapeado antes, né? Pô, a gente vai se enfiar na floresta. Qual a chance da gente ser picado por uma aranha, uma cobra, né? Então vamos ver onde tem um pronto-socorro mais perto aqui que tem soro? Tá, e isso tem, aquele telefone lá te ajuda, né? Então, se eles tivessem saído para o hospital 1, que eu não sei o nome lá, eles iam levar 1 hora. Iam chegar lá e o cara falar, não temos soro. O soro está no outro. Aí volta correndo para o outro. Ou seja, já passou mais de 1 hora para ele tomar o soro. E o veneno é assim, né? Quanto mais tempo você demora, mais ele vai arrebentando com o que está no caminho ali, né? Se for no braço, então é tecido do braço, começa a rodar o sangue, ele chegou a perder parte da visão acho que foi do olho direito, sim, porque ele foi mordido no cotovelo direito, alguma coisa assim, sabe? Faz tempo que eu vi essa conversa. Então, de novo, é preparação, tá? Então a gente precisa dessas informações, a gente precisa desse bate-papo, precisa ter o checklist lá melhor desenhado e preenchido pelas pessoas que estão ali, justamente para, nessa hora, não tomar a decisão errada. Não mexer no corpo sabendo que o cara caiu. Pô, o cara tomou um tombo forte. Qual a chance de ter uma lesão na coluna? 100%. Pô, então não mexe. Só monitora. Tem algum sangramento? Tem alguma coisa que eu preciso estancar para segurar enquanto espera o socorro chegar? Aí mexe no cara. Se não tem nada, pô, só caiu, não estou vendo mais nada aqui. É ligar para o bombeiro e pedir socorro. Não sei se eu... Tem outra coisa que eu queria falar, é o seguinte, o mais perto que eu tive assim de uma situação em torre, eu nem estava na equipe, não estava no trabalho, mas
a equipe trabalhava na mesma empresa que eu. Então, um colega se sentiu mal na torre. Ele estava lá na torre com a equipe fazendo instalação de antenas e ele passou mal. Só que o camarada ele estava bem acima do peso, estava fora de forma. E ele estava consciente, ele conseguia se mexer, mas ele não estava perdendo as forças dele lá, entendeu? Não sei o que aconteceu com ele, qual foi o motivo, mas o pessoal ficou junto dele lá, tinha pelo menos 3 ou 4 com ele lá, deu um apoio legal. Se fosse um cara só para dar um apoio, um cara mais pesado, né? E isso também é um fator complicante. Não sei se isso lá é falado no treinamento de resgate, né? Então, o peso das pessoas também é um fator importante para quem trabalha em risco, quem trabalha em altura, é o que eu acho, né? Certeza, É, né? A gente tem um limitante aí, que é o próprio a capacidade do cinto, né? Depois tem a questão da capacidade física, que a gente sabe que exige muito mais. É um trabalho que exige, né? Mesma coisa pro cara que tem mais peso ou pro cara que é mais baixinho. São trabalhos mais desafiadores para essa turma, né? Fala, Sérgio. opa, boa noite. Nesse caso aí também, às vezes a gente se preocupar mais, é, não só com as informações da pessoa que está passando mal. Eu tive um colega, né, de uma outra empresa, que ele também, por sobrepeso e não tinha tanto preparo, foi apenas instalar uma etiqueta que nem era o trabalho dele, né? Ele acabou subindo porque ele não quis aguardar o pessoal chegar e tudo. Quando ele desceu, ele já desceu reclamando de algumas dores no braço, mas o pessoal, não, vamos para o hospital. O hospital estava a 500 metros tanto da torre quanto da casa que eles estavam. Aí, não, não, tô legal. Aí foi para lá para casa, o pessoal começou a fazer um almoço lá e tudo. Daqui a pouco ele levantou e do que ele levantou, ele já caiu. Ele não quis o atendimento. Aí o pessoal foi até rápido, colocou ele dentro do carro, levou, era coisa de 5 minutos da onde eles estavam, mas infelizmente ele não resistiu, porque ele já estava passando mal desde que ele desceu da torre. Se ele tivesse descido e ido direto para o hospital, mesmo que por desencargo de consciência, né? Acabou, ele veio a óbito tipo assim, por uma certa ignorância e por certo preparo também, acho que de quem estava junto, né? Podia ter insistido mais com ele. Não, vamos lá, gente, pelo menos ter um desencargo de consciência para não ter nenhum problema, né? Te infartou, né? Para ter sentir essa dor assim de braço, normalmente é infarto, porque deu um pico de exigência, né, no coração. Não está preparado, né? E de repente vai lá e Isso. não, tá, tô bem, vou subir 60 metros aqui, não sobe nem escada de casa direito, É, né? foi justamente isso aí que aconteceu. E Ter é, preparo. não tinha o preparo, não tinha tudo, e também teve aquela coisa, ah, não, é só uma dorzinha. É só uma dorzinha que já era um infarto, né? Se ele tivesse sido inicialmente, hoje ele estava aqui para contar a história pra gente. É uma pena. Exato. Maravilha, bons exemplos aí. Vai de encontro com o que nós estamos aí, né? Não homenageando, mas relembrando, né? Todas as pessoas que ficarem pelo caminho, né, trabalhando, seja lá qual for a atividade, né? O 28 de abril fala muito disso, né? Por isso que choveu posts hoje aí pelas redes sociais, mas a ideia é justamente isso, é o Abril Verde, né? Para relembrar essas pessoas, para relembrar quem ficou pelo caminho aí por coisas que foram mal feitas, decisões que foram tomadas, né, de qualquer jeito, visando um lucro ao invés de um trabalho seguro, ou fazer mais rápido para atender um cliente, e várias coisas foram negligenciadas pelo caminho aí. Isso em todas as instâncias, né? Como o Sérgio falou, o colega podia ter apertado mais, né? Assim como outras decisões que são tomadas muito mais acima da gente e que também refletem no nosso dia a dia. Show de bola. Vamos lá, vamos seguir. O que podemos aprender com a aeronáutica? Eu não sei quanto tempo vocês fazem, vocês andam de avião, mas eu queria pôr aqui para vocês assistirem e a gente refletir um pouquinho aí. Tá? É um videozinho, aqueles videozinhos que parece dentro do avião mesmo, lá antes da gente decolar, tá? Jogo rápido.
Bem-vindos a bordo de mais um novo voo da Latam. Convidamos você a ouvir atentamente e seguir estas instruções de segurança, enquanto seguimos pela América do Sul em uma viagem mágica, sem fronteiras. Welcome aboard a new flight with LATAM. We invite you to listen carefully and follow these safety instructions as we travel through South America on a magical journey without frontiers. Por favor, acompanhe-nos. Please come with us. Guarde a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo do assento à sua frente. Carry-on bags must be stowed in the overhead compartment or underneath the seat in front of you. Os corredores, saídas de emergência e a primeira fileira devem estar desobstruídos. Aisles, emergency exits, and the first row must be kept clear of luggage. Para atar o cinto, insira a ponta de metal na fivela e ajuste ao corpo puxando a alça. Para abrir o cinto, levante a parte superior da fivela. To fasten your seatbelt, insert the metal clip into the buckle and tighten it by pulling on the loose end of the strap. To unfasten it, lift the top part of the buckle. Se o seu cinto tiver 3 pontos de ajuste, prenda a alça do ombro colocando o gancho de metal sobre o fecho e aperte a alça até que fique travada. Para abrir o cinto, pressione o botão. If your seatbelt is a 3-point belt, fasten the shoulder strap by placing the metal clip over the latch and tighten the strap until it fits. To open it, press the button. Coloque o cinto de segurança sempre que o sinal luminoso acender. Fasten your seatbelt whenever the sign is illuminated. Recomendamos que você mantenha o cinto de segurança atado e visível durante todo o voo, mesmo se o sinal luminoso estiver desligado. We recommend keeping your seatbelt fastened and visible throughout the flight, even when the fasten seatbelt sign is off. Os passageiros deverão cumprir as instruções da tripulação, avisos e sinalização luminosa. É proibido fumar, inclusive cigarros eletrônicos. A manipulação de detectores de fumaça nos lavatórios é proibida por lei. Passengers must follow all instructions given by crew members, signs, and lights. Smoking is forbidden, including electronic cigarettes. Tampering with smoke detectors in lavatories is prohibited by law. Dispositivos eletrônicos podem ser usados durante todo o voo, desde que estejam em modo avião. Electronic devices may be used throughout the flight in airplane mode only. Computadores devem ser desligados e guardados durante táxi, decolagem e pouso. Telefones celulares ou tablets devem ser segurados ou guardados no bolso do assento à sua frente. Computers must be turned off and stowed during taxi, takeoff, and landing. Cell phones or tablets must be held or stored in the seat pocket in front of you. Se um dispositivo cair entre os assentos, não tente tirá-lo e notifique a tripulação imediatamente. If you drop a device into your seat, do not try to remove it and immediately notify a crew member. Para a decolagem, trave sua mesa, coloque o assento na posição vertical e guarde a tela dobrável, se houver. In preparation for takeoff, secure your tray table. Put your seat back in its upright position and stow the video screen if your seat has one. Este avião possui 8 saídas de emergência com dispositivos que podem ser usados em uma evacuação. Todas as escorregadeiras podem ser usadas como bote. This aircraft has 8 emergency exits equipped with slides that can be used in an evacuation. All slides can be used as life rafts. Um sistema de iluminação de emergência o guiará até as saídas. Localize a mais próxima, que pode estar atrás de você. Em caso de uma evacuação, deixe seus pertences a bordo. An emergency lighting system will guide you to the exits. Locate your nearest exit, which may be behind you. In the event of an evacuation, leave your personal belongings on board. Seu colete salva-vidas está localizado embaixo ou em um dos lados de seu assento. Your life vest is located under or beside your seat. Retire-o da bolsa vista ou pela cabeça, prenda a fita na frente e ajuste-a na cintura. Ao sair do avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz será ativada ao entrar em contato com a água. Remove it from the bag. Slip it over your head. Fasten the belt at the front and adjust it at the waist. As you leave the aircraft, inflate your vest by pulling the red handle or blowing into the tube. A light will activate upon contact with water. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre o seu assento. Puxe a máscara e coloque-a sobre o nariz e a boca. Coloque o elástico em volta da cabeça. Ajuste-o e respire normalmente. Coloque sua própria máscara antes de ajudar crianças ou outras pessoas. If the cabin loses pressure, oxygen masks will automatically drop down from above your seat. Pull the mask toward you and place it over your nose and mouth.
Secure the elastic band around your head, adjust it, and breathe normally. Put on your own mask first before assisting children and others. Para mais informações, leia nosso cartão com informações de segurança localizado no bolsão à sua frente. For more information, please read our safety information card located in the seat pocket in front of you. Muito obrigada pela atenção e preferência em voar Latam. Thank you for your attention and for choosing to fly with LATAM. Desejamos uma boa viagem. We hope you enjoy your trip. Coisas que chamam a atenção de vocês nesse vídeo. Já dei uns spoilers aí, tá aí escrito lá. Quem quer falar? Tem mais coisa aí. Eu acho que a prioridade é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, né? Primeiro se você não estiver bem, você não salva o outro. Então, isso vale para tudo, né? Muitas vezes a gente, até no nosso dia a dia, você quer tanto ajudar o outro e você não se ajuda, quando você vê, você que sucumbe e não consegue ajudar a outra pessoa. Exato, show de bola. Alguém tem mais alguma coisa que vocês tiraram do vídeo? Outro ponto aí que não vi no vídeo é quando acontece situações de emergência em aeronaves, você tem que deixar tudo para trás. Teu celular, teu tablet, teu computador, tu não pode. E o que a gente mais vê a gente viu nos últimos eventos aí que aconteceram, as pessoas saindo dos aviões com mochila, né? Com mala, com tudo ainda, né? Quer dizer, você tem que sair fora do avião para evitar o incêndio, né? Sair do incêndio e daquela situação e as pessoas estão salvando o computador, a malinha. As pessoas não respeitam muito, não. Mas isso acontece também nos planos de emergência, que às vezes a gente faz simulado, né? E as pessoas às vezes ficam assim, mas será que é simulado? Será que não é? Devo pegar minha bolsa? Devo não pegar? É isso. Eu vejo algumas coisas, né? Depois até aí. Primeiro que é divertido, né? Nós que somos mais antigos aí pegamos voos lá atrás e era um negócio frio, né? No máximo eram as moças ali abanando a mão, tal, não sei o quê. Antes disso nem tinha televisãozinha, né? Eram só elas mesmo e eram aquelas pessoas rígidas, né? Porque a aeronáutica é um mundo muito rígido, cheio de checklist e tal, mas era aquela coisa assim, ó, é por aqui, é por ali, faça isso, não faça isso, se acontecer tal coisa é tal e pronto. E hoje você vê que são vídeos divertidos, né? Eu já vi de outras companhias aéreas também, então assim, traz uma coisa relaxada, isso ajuda a gente primeiro que chama mais atenção, né? Porque eu cansei de pegar ponte aérea Rio-São Paulo, é até uma sacanagem com os comissários, mas ninguém olha para ela. Eu já me peguei fazendo isso de propósito, de estar lá na frente e quando começar a explicação eu levantar, olhar para trás e ver quem estava olhando as orientações. E eu não chegava a 10% da aeronave, tá realmente prestando atenção. Podia falar que, mas eu pego isso todo dia, eu conheço, na hora que acontecer o problema não vai lembrar, né? Então hoje é mais divertido, está no idioma local, então se você pega um voo latino, vai estar em português e espanhol, vai estar em inglês e espanhol, em português e inglês, né? Isso toma esse cuidado também. A gente pode achar uma bobeira, mas tem tudo a ver. Depois, as regras são claras, eles explicam aí, né? Não só como usar os recursos de trabalho, né? Então, usar o cinto, usar as ferramentas, né? O banco, como fazer para decolar, para pousar, o que fazer com a mesinha. Então, está muito claro o que tem que ser feito, né? E no caso de emergência também muito claro, como a Sueli falou, né? Primeiro você, depois a criança, né? O que fazer no caso do colete, para onde sair. Tem uma coisa que ela fala assim que é fantástica, que era um problema lá atrás, né? Que era a coisa da saída de emergência, né? Todo mundo entrou pela frente, né? A maioria dos voos a gente entra pela frente, né? Então, quando você pensa em saída, automaticamente
você vai pensar que a saída é de onde eu entrei, né? Então vinha aquele fluxo enorme para frente. E ele fala no vídeo, né? Pode ser uma saída que esteja atrás de você. Então localize antes, né? Saiba para onde você tem que correr. Cansei de ver situações assim que a pessoa não sabia qual que era a rota certa para correr no caso de uma emergência, né? Você me fez lembrar agora as estações de metrô, né? Agora as saídas de emergência tem marcado quantos metros que tá para cada ponto. Então, se você para, você está embaixo no túnel, você vai ver a placa e tá lá para o lado direito você tem 1.000 metros, para o lado esquerdo você tem 200 metros, e você consegue saber qual é a distância que você está da saída mais próxima e ir para aquela, né? Então, assim, isso eu acho que ajudou muito, né? Com certeza. Porque o pessoal acontecia realmente isso, ficava perdido no escuro, porque por mais que tenha uma iluminação de emergência, você tá ali, a pessoa entra em pânico porque o metrô parou, porque desceu num túnel escuro e não sabe se é para ir para o lado direito ou para o lado esquerdo, aí um acha que é para o direito, outro para o esquerdo, e fica todo mundo se trombando, né? E é complicado. Hoje está um pouco mais organizado. Com certeza. Então, que mais? As prioridades, a gente falou, o que fazer em cada cenário, acho muito legal, e redundância, né? Eu não tenho só uma saída de emergência, não tenho só um recurso, né? Você vê lá todo mundo fazendo checklist, né? Não só os pilotos, mas as comissárias. Então, é tudo muito legal, assim, né? E a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Quando a gente chega na torre, a gente tem esse nível, a gente põe 10% de atenção nisso, né? Não, a gente entra no carro, a gente põe 10% de atenção nisso, a gente checa se quem está no banco de trás está com cinto também, a gente tem material solto dentro do carro, como é que está a manutenção do veículo, como é que está o cansaço do motorista, né? Tudo isso a gente vem falando ao longo do tempo aí, e isso vai cair no problema lá na frente, vai virar um problema, vai virar um acidente. E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque nós vamos nos deparar lá com 14% dos municípios que têm corpo de bombeiros. Então a gente vai estar numa situação que a gente vai chamar o bombeiro não vai chegar. Mas é sabido que não vai chegar, né? A gente não tem cobertura em todos os municípios do Brasil. E eu falo isso sempre, por quê? Porque a gente nem sempre está na capital. A gente nem sempre está numa cidade que tem uma condição de te atender, né? E ainda passa pelo problema de não ter leito no hospital. Eu nem quis entrar muito nessa seara aí da saúde, porque é fácil, né? Se vocês sabem muito bem qual é a realidade de saúde dos municípios que vocês vivem, né? Então, se já não é das melhores, imagina o município do pessoal que vai para campo, que vai para essas cidades que não tem nenhum bombeiro, que tem pouca estrutura, pouco sinal de celular. Então, de novo, né? A ideia de se preparar faz todo sentido, pelo menos para mim. Eu penso assim, né? A ideia de se preparar para essas ocorrências faz todo sentido. A gente tem pouco recurso para confiar 100% nele, né? Então, pensemos aí, vamos aprender com quem manja da coisa, né? Pois aí, curso de primeiros socorros. Eu quis trazer isso para vocês porque todos esses que vocês estão vendo aí na tela são gratuitos, tá? Eu pus alguns exemplos e, lógico, vocês não vão sair daí. Ninguém faz curso online e sai especialista em primeiros socorros, né? Primeira coisa. Depois, alguns desses aí, você faz o curso é gratuito, o certificado não. Mas, gente, a ideia aqui é informação, não é? Ninguém quer sair daqui especialista, ninguém vai precisar mostrar um certificado de primeiro socorro para pôr a mão na pessoa. Conheça, uma pessoa que quer se aprofundar, ok, vai atrás do curso, se certifica ou paga lá. Tem certificado aí que você paga R$50. Então você faz todo o curso de graça, tal. Aí só a prova. Ó, quero fazer a prova, estudei bem, quero fazer a prova. Paga R$50, passou na prova, ganha o certificado. Se não, só estudei tudo e tá ok. Tá bom, você já absorveu a informação. Eu acho que isso é melhor que nada. A gente ficar sem fazer nada, sem procurar informação, é o pior que a gente pode fazer.
Tá? Ah, mas eu quero certificado. Tudo bem, então segue o processo ou vai procura um Senai na tua região, SESC, Senat, Senac, todos esses aí, bombeiro não digo que tenha muito curso, mas que mais pode oferecer curso na cidade? Ah, a própria Cruz Vermelha tem curso, e aí sim, cada cidade tem um monte aí de gente que pode fazer. Só cuidado para não entrar, né, comprar gato por, como é que comprar gato por lebre, né? Porque tem muita gente só vendendo coisa, né? E o conteúdo é muito ruim, tá? Então tomem esse cuidado, tá? Mas todos esses que estão na tela, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, vai estar na gravação também, então fiquem tranquilos. Mas é tudo curso grátis. O próprio Corpo de Bombeiros tem esse ambiente virtual de aprendizagem. Então, se vocês entrarem lá no site do Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá? Lembre-se que bombeiro é estadual, então cada estado tem o seu, tá? Eu estou vendo aqui o de São Paulo. Eles têm lá um cursinho gratuito, ó. É um programa deles que se chama Sociedade Mais Seguros. Eles têm lá um de incêndio, tá? 6 horinhas, gratuito. Qualquer um pode fazer, só se cadastrar e fazer. E tem um também de primeiros socorros. Então, assim, coisa rápida, fácil, com instrutores bons, que são os próprios bombeiros, e pode te ajudar. Tá? Depois, YouTube. Tá? Eu trouxe um canal aqui, que é o Instituto Brasileiro de APH, Atendimento Pré-Hospitalar. Tem uma centena. Não sei se está ali, se dá para ver. Não, acabei não pegando aqui quantos vídeos tem, mas tem uma porção de vídeos de tudo que vocês imaginam, tá? E primeiros socorros, atendimento para bebê, para criança, para incêndio, para fratura, para parada respiratória, para convulsão, pra sangramento, fraturas, cortes, como fazer uma atadura, como fazer um curativo. Eles têm muita coisa lá. Tá? Assistir esses vídeos aí, vocês vão sair com muita informação boa. E vocês podem compartilhar os links pelos grupos de vocês. Tá? Então, assistiu um vídeo, gostou, já dispara para a turma. Fala, galera, vê aí. Tá? Depois, aplicativo da Cruz Vermelha. Tá? Esse é o símbolozinho aí. Procurem e instalem nos celulares de vocês. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, vou compartilhar no meu celular. Para vocês verem aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu aparecer ali. Pronto, aparece minha tela. Agora nós vamos... Esse é o programa. Eu já mostrei ele num outro fórum que a gente teve aqui, tá? Mas baixa o aplicativo, essa é a tela inicial, tá? Então você pode criar o seu plano de primeiros socorros, você tem aí destaques, deixa eu tirar isso da frente. Primeiros socorros básicos, ó, 49 episódios. Tá, vamos entrar nele para ver? Abordagem geral, higienização das mãos, o que fazer no caso de engasgo. A pessoa está com dificuldade respiratória, né? Asma, croup, nem sei o que é croup. Ó, sangramento grave, lesões torácicas. Ó, a pessoa se queimou, o que eu faço? Clica aí. Tá vendo? Liçõezinhas de 4 minutos. O que fazer? Ó, etapas do primeiros socorros. Queimaduras químicas, com produtos químicos. Tem um quiz. Tá? Isso é queimaduras. Ó, teve uma bolha. Ó, não está respondendo. Ó. É um adolescente adulto e não está respondendo. A respiração está anormal. Então, tudo aqui é cursinho. Tá? Tudo aqui é cursinho. Ó, tá tendo convulsão. O que eu faço? Ó, explica o que é convulsão. Tá? Te dá aí cada uma das lições, são 6 lições, identificação, o que fazer para o socorro, solicitar o socorro, né? E aí um quiz. Então, tudo que você possa imaginar, eles têm cenário aqui, está tudo em português. Deixa eu ver aqui.
Vou abrir um aqui para ver. Lição de convulsão. Então tá falando aqui, precisa fazer. Quero ver se abre um vídeo, que eu lembro que tinha um vídeo aqui também. Em algumas lições tem vídeos e o vídeo está em português. Não é o caso. Mas enfim, eu sei que tem vídeos assim, tem muita coisa interessante. Tá? Então, ó, você pode ver que tem uma coisa bem completinha. Tá? Mordida de mamíferos, ó. Picada de cobra. Nós falamos aí agora, ó. O que fazer, identificação, primeiro socorro, solicitar socorro. E depois um quiz. Então, gente, não tem como falar que não tem informação gratuita disponível e agora na palma da mão. Né? Depois, ó, isso eu estou aqui na aba lá embaixo. Dá para ver lá. Na aba lá embaixo, tá vendo? Tá no vermelhinho, saiba mais. Né? Então eu posso ir também aqui, ó, emprestar socorro. Peraí, que eu tô... Tinha mudado o país, que eu fiz esse bate-papo porque você veio com o pessoal lá da Angola. Eu tenho que mudar meu país, acho que é aqui. Seu perfil. Aqui, alterar país. Eu tinha deixado da Angola. Deixa eu voltar para o Brasil. Eu expliquei isso para eles lá também, porque como a Cruz Vermelha é global, né? Então também, se vocês forem para outro país, tenho equipes que estão em outro país, vou viajar para um país diferente. Então, a gente dá toda a informação, inclusive hospitais locais, telefone local de emergência, tá? Então, tudo aqui se pode fazer também. Ó, prestar socorro. Estou em uma emergência, o que eu faço? Vou clicar aqui, ó. A pessoa está responsiva? É que vai aparecer para vocês. Ó. Aí eu ponho sim ou não, igual o teu caso lá, Edmilson. A pessoa está responsiva? Tá. Coloquei que sim. Respira normalmente? Está respirando sim. Tem algum sangramento grave? Deixa eu mandar para vocês. Tem um delay aí por causa da internet. Estou no celular e está aparecendo na tela aí. Ó. Algum sangramento grave? Eu vou pôr que sim, tem um sangramento grave. Aí está perguntando agora qual a idade da pessoa. É um adulto. Então a gente dá orientações aí, ó. O que fazer, né, se o sangramento é severo ou outros possíveis cenários. Né? Tá lá, sangramento severo. Então, ó, faça a pressão direta, contate o SAMU. Então, o que ele falar para você primeiro, está sangrando muito, já estanca o sangramento. Depois já liga para o SAMU. Se você apertar aqui o botão vermelho, ele já vai ligar para o SAMU. Tá? Enquanto isso, faça um curativo, faça um torniquete, estabilize e tudo mais. Então, te dá o passo a passo do que fazer. Tá? Aqui vocês viram mexendo no perfil, né? E a minha Cruz Vermelha. Então, eu estou aqui na Cruz Vermelha Brasil. Quero comprar um kit de primeiros socorros. Então, ele te auxilia o que ter dentro do kit de primeiros socorros, né? Quais são os itens que tem que ter mínimo. Vamos ver se ele abre aí, ó. Aqui já abriu o site da Gringolândia, mas ó, primeiro, kit para carro. Aí quem não tiver com inglês em dia vai apanhar um pouquinho, mas chega lá. Ó. Opções de voluntariado, doar dinheiro, doar sangue. Aí a parte de viajando para o exterior, né? Então você coloca para onde você vai. Tá? Enfim, eu tenho esse aplicativo aqui já tem uns 8, 10 anos. Ele é muito instrutivo. Acho que esses que têm foto de pessoas aí são os que têm vídeo, se não me engano. E olha só que interessante, ó, primeiros socorros psicológicos. Né? Bem atualizado aí, bem... Cai como uma luva porque nós estamos passando aí na área de segurança, né? Que tem a aplicação da NR1, atualização dela. Né? Então, que interessante, ó.
que são os primeiros socorros, procurar, escutar, associar. Estou clicando aí para ver onde vai. Talvez se é um vídeo. Vamos ver. Ó, que são. É bem legal. Informação básica, né? Tá certo, gente? Então, se vocês não têm ainda, vão atrás dessa informação, né? Instalem nos celulares de vocês, instalem nos celulares das suas equipes. E eu acho que vale muito a pena. Dúvidas? E aí eu deixei... deixa eu voltar aqui. Compartilhar. E aí eu deixei esse cara aqui, escudo, por último. Por quê? Nós estamos aqui agora em 15 pessoas contando comigo. Então somos 14. 5 de vocês vão ganhar esse curso aqui. Tá? O escudo, eu vou pôr aqui o vídeo deles para vocês verem o que é. E a gente já conversa. O treinamento de APH, Atendimento Pré-Hospitalar Primeiros Socorros, é indicado para todos os profissionais que atuam em ambientes que possam oferecer riscos à saúde ou segurança dos trabalhadores, onde seja necessário fazer o levantamento e análise dos riscos para sua redução. Com os treinamentos do Sistema Escudo, seus alunos estarão aptos a prestar atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência em pacientes com risco de morte. O treinamento de APH, Atendimento Pré-Hospitalar Primeiros Socorros do Sistema Escudo, conta com fórum de aprendizagem, apostila, slides e vídeos interativos, animações e ilustrações 3D e quizzes para garantir a fixação do conhecimento. Tudo isso em um LMS completo e em conformidade com a NR1. O Sistema Escudo é a primeira universidade corporativa focada em SST do país, além de ser a primeira do Brasil em completa conformidade com a legislação. A plataforma ideal para prestadores de serviços SST que buscam uma forma de atenderem as diversas demandas de seus clientes. Isso porque nosso LMS automatiza a emissão de certificados, compila informações importantes em dashboards para os gestores, automatiza o envio de informações para o e-social, minimiza erros e retrabalho e ainda reduz o tempo de treinamento em comparação aos presenciais. Chegou a hora de abraçar o futuro e transformar o seu negócio. Fale agora com um dos nossos especialistas e descubra como oferecer uma gestão inteligente em treinamentos SST para os seus clientes. Sistema Escudo, gestão inteligente em treinamentos de saúde e segurança do trabalho. Então eu conversei com essa empresa, Escudo, né? Eu estava no evento semana passada, eles estavam lá, eu já conhecia o pessoal. E eu vou pegar depois os nomes de vocês, fazer um sorteio, tá? E eu vou distribuir 5 matrículas para esse curso aí. Deixa eu ver aqui só. Vou mostrar para vocês. Socorros. Tá, é esse treinamento aqui, primeiros socorros, tá? São 4 módulos, ó, básico de anatomia, identificação dos órgãos, respiratório e circulatório, depois avaliação geral, sinais vitais, muita simulação, como fazer respiração, né, o que é a parada, como fazer a respiração a adultos, crianças, tá? E o último módulo, hemorragias. Então, sim, é bem básico, né, EAD de 9 horas, e você pode fazer na tua velocidade, onde você quiser, tá? Tem um especialista aí para te ajudar, então se tiver dúvida, qualquer coisa, entre em contato com ele, faz as suas dúvidas. Chega no final, você faz a sua provinha, já sai certificado pela plataforma e tudo certo. Beleza? Então essa era a última coisa. E aqui eu não vou entrar
direto aqui. Isso aqui eu fui no chat GPT e falei, ó, trabalho numa indústria de telecomunicações. Né? Faço esse tipo de atividade em torres, trabalho à altura, é o principal risco, tal. O que eu preciso fazer para montar qual o passo a passo? O que deveria ter num plano de emergência, tá? E depois eu fiz a mesma coisa para veículos. Então você vê, ele só dá um esqueleto, né? Lógico que vocês têm que desenrolar tudo, né? Você pode usar isso aqui como base. Como é que eu monto meu plano de emergência para a torre, né? Como é que eu monto meu plano de emergência para situações de rodovia? Deixa isso dentro do carro, vez ou outra revisa, bate papo com a turma. E o de torres, cada vez que entrar no site, passar, como se fosse um checklist para vocês lembrarem, né? E deixar isso anotado. Quais são os principais perigos do local, né? Então, estou em mata fechada, pode ter animal, estou numa zona de vermelha que a gente fala, né? Tem risco aí de tiroteio e tal, deixa tudo lá. Eu tenho os EPIs, né? O que eu preciso para fazer meu trabalho, EPIs, ferramentas, materiais. Quais procedimentos de resgate nós vamos lidar aqui? Vai escrever o 193 de novo? Ou vamos pegar o que a gente conversou aqui hoje e pôr no papel, né? Comunicação, né? Como é que vai ser? Vai ser via celular? Vai ser no gogó, né? Com quem mais está na pessoa? Primeiro socorro, estamos com o nosso kit, estamos com o curso, aí agora vocês vão ter um, né? Mas tem um monte lá que a gente falou que tem grátis na internet, tá? E plano de evacuação, né? Para onde a gente corre. Então, isso é bem um esqueletão de um plano de emergência, mas lógico, cada cenário tem que ser avaliado e aí você vai adaptando sem perder muito aí essa espinha dorsal aí do que deve ter de mínimo, tá? Só que nós estamos falando de requisitos mínimos, pode ter muito mais. Nós não falamos aí, né, procedimento de resgate, dentro da parte aí de equipamentos, ferramentas, o que devo ter, tem que estar aí também os endereços, né? A gente falou no final aqui, rota de fuga, né? Correr, mas correr para onde, né? E não é só correr, quando eu pegar fogo, eu tenho que correr para sair dali. Não. Se alguém se machucar, eu vou levar ele para onde, né? Qual hospital está perto? E depois para veículos, segue a mesma linha, né? Então, desde o antes, né? Vai pegar a estrada, o que eu preciso olhar no carro para ter certeza, planejar minha rota, né? Conheço os caminhos, conheço as estradas, sei onde tem posto de polícia, onde tem posto de... tem algumas estradas que tem esses postos de atendimento ao usuário, né? Então, meu veículo, estou com o mínimo que eu preciso para fazer uma parada, né? Eu tenho o triângulo, né? Extintor não tem mais, mas kit de primeiros socorros, as ferramentas para trocar um pneu, né? A gente vai socando coisa no porta-mala lá, quando vê, falta justamente uma chave de roda. Comunicação, né? Para você ligar de volta, a gente muitas vezes anda em estrada aí que não tem mais sinal, e aí, como é que faz para ligar, né? E um treinamento, né? É bom sempre ter um treinamento de condução segura, né? Manter isso atualizado para saber o que fazer, enfim. E é isso, gente. É o que eu tinha de conteúdo. Agora a nossa famosa hora do toró de parpite. Eu ouvi isso, mineiros falando que é brainstorm, né? Toró de parpite. A gente abriu o microfone agora para conversar. Se vocês tiverem mais dúvidas que já apareceu aí, tem alguma dica, alguma situação que vocês já passaram, que vocês queiram contribuir aí, agora é nós falando com nós mesmo. Falando um pouco de treinamento, Juliano, e eu analisando pelo que você mostrou da parte de aeronáutica, né? A gente vê que assim os comissários eles têm segurança em passar as informações para a gente, justamente porque eles têm treinamento sempre, né? Eu lembrei de um caso de uma vez que eu estava num voo e tinha um menino de 9 anos na minha frente. Estava logo no começo, daí na primeira fileira tinha um menininho de 9 anos viajando sozinho, então um comissário fica junto com ele, né, acompanhando. E daí o comissário, assim, sentou do lado dele e começou a explicar as regras de segurança para ele, especificamente para ele, né? E ele perguntou, ele falou assim, mas
como é que você sabe que isso vai dar certo? Você já passou por isso? Né, criança? Daí ele falou: Não, eu nunca Sensacional. passei por uma situação de emergência, mas eu faço treinamentos sempre. Daí ele explicou que ele fazia simulação, contou para o menino que nos cursos eles faziam de conta que estava acontecendo de verdade e tal. Então, que ele sabia assim, como que tinha que fazer e que se acontecesse alguma coisa ele ia estar ali do lado para ajudar o menino. Então, assim, ele passou bastante segurança pro menino, porque o menino, assim, o que ele perguntou, acho que todo mundo tem vontade de perguntar, né? E assim, Todo mundo a quer, mas gente tem tem que estar medo de perguntar, né? treinado. E isso é para tudo, você tem que estar treinado, pensando que pode nunca, esperamos nunca acontecer, né? No caso, levando para telecom, né? O pessoal que está em campo, né, espere que nunca aconteça que precise resgatar alguém, mas no dia que precisar, tem que ter a segurança de que sim, eu tive um treinamento e eu vou conseguir ajudar aquele meu colega. Então, e assim, eu acho que é bem complicado, resgate em altura, principalmente. Quando você pensa num socorro porque foi picado por uma cobra ou um acidente que seja em solo, muitas vezes você vai pegar a pessoa, enfiar no carro, não vai chamar o SAMU, ficar esperando, você vai enfiar a pessoa no carro e vai levar. Só que na hora que você tem que fazer um resgate numa torre, é bem mais complicado. Eu vou falar que em anos que eu trabalho, a única empresa que realmente pediu um curso de plano de resgate mostrando como se fazia o resgate foi a Enel, que na época a gente estava com uma obra no Ceará e a gente ia ter várias obras no Ceará, na Coelce, que a antiga Coelce, que já era do grupo da Enel. E eles falaram que tinha que ter, né, pediram o plano de resgate, a gente apresentou tudo falando como que tinha que fazer, mostrando que o pessoal tinha curso, não, né, e que como, na teoria, como que teria que fazer, ele falou, não, eu quero prático. Vocês vão simular na prática como que vocês vão resgatar. E daí eles tiveram que, foi técnico de segurança da Ericsson para lá, a engenheira de segurança da empresa, montaram toda uma equipe, fizeram, né, depois do pessoal já ter tido o treinamento teórico, eles simularam um resgate, desceram um colega lá como se o colega tivesse desmaiado lá em cima, fizeram toda a descida desse colega, né, alguém que se habilitou, né, que ah, confiaram nos amigos para que os amigos fizessem isso. E eu falei assim, foi a única vez que eu vi que realmente, porque eu não sei, mas pelo que eu entendi, eles exigem isso das empresas que trabalham com eles na parte de alta tensão, então eles exigiram a mesma coisa da gente, né? Eu não sou muito fã de usar vítimas reais em treinamentos, mas, É, né, mas, mas enfim, fizeram. show de bola. Alguém mais aí, gente? Tá todo mundo quietinho. Hoje que a sala tá cheia, todo mundo quietinho. Assim, o conteúdo, eu procuro não trazer muita coisa, porque justamente a gente quer conversar e ouvir. Mas também nada impede a gente também encerrar um pouquinho antes e descansar, né? Então, eu trouxe mais uma reflexão, como eu falei, não vou trazer plano pronto, né? Tudo detalhadinho, o que fazer em caso de. Não, porque para mim cada caso é um caso e a gente tem que ter esse esqueleto na cabeça aí, né? Essa espinha aí, esse passo a passo, qual que é o mínimo que eu tenho que ter e aí chegando em campo a gente avalia. E eu trouxe todas essas outras práticas para vocês, essas informações, justamente para a gente pensar, pô, será que a minha turma lá no campo está desenhando alguma coisa que reflete o que eles estão vendo? Porque, gente, a coisa mais comum, tá? Na área de segurança, estou falando para profissionais de segurança, né? Tech segurança, engenheiro de segurança, a coisa mais comum que a gente faz é ir lá no grupo de WhatsApp e pedir: ei, alguém tem modelo de análise de risco para não sei o quê? Ei, você tem um documento aí, um checklist para máquina, não sei o que lá? Ei, você tem um checklist aí de veículo? Tá? E a coisa já não se aplica, a cópia da cópia do Ctrl+C, do Ctrl+V, num cara que está lá num outro estado que não tem nada a ver contigo, com a tua realidade.
e você pega aquele negócio e aplica na tua empresa achando que está fazendo um baita trabalho e não está. Né? Você não está entregando nada, na verdade. Pelo contrário. Está dando uma ilusão de que aquilo ali é segurança, as pessoas vão se pendurar naquilo. Ah, mas eu fiz análise de risco. Não fez. Você preencheu um papel que alguém te passou, se é que você só não tirou o logo daquela empresa, pôs o seu e entregou para seguir o serviço. Né? Fala aí, Sérgio. Opa, vou lá numa situação que infelizmente aconteceu comigo, mas graças a Deus não teve muita coisa, como é que dizer, muito reflexo, né? E que quase não se fala, é porque a gente às vezes, a maioria, né, supervisão e tal, você tá sempre sozinho, né? E eu sofri um sequestro uma vez em um site, entendeu? E assim, graças às vezes a gente vê tanta reportagem, nunca reaja, nunca faça nada, nunca tente nada, só me amarraram no meio do mato e levaram o carro, levaram tudo, você entendeu? E uma coisa que eu nunca vejo, nunca não vou dizer nunca, né? Mas quase nunca ouço falar nessa questão. É uma coisa quase que impossível de acontecer, mas acontece, né? E a gente tem aquelas questões assim, já teve muitas discussões, você não pode trabalhar sozinho, você não pode viajar sozinho, você tem que estar sempre supervisionado. Aí vem aquela coisa, não, você está tendo a supervisão, seu carro é rastreado, seu celular é rastreado, às vezes você consegue falar, os caras quebraram o celular e levaram meu carro, e aí? Você entendeu? Mas é uma situação que, graças a Deus, eu saí, e é uma coisa assim, não só em segurança do trabalho, mas que eu acho que devia dar uma foco, não é, também pode ter sido uma falha minha também, tipo, eu tô indo num lugar que era ermo, né? Às vezes, ó, polícia, tô indo em tal lugar. Acho que hoje eu faço assim sempre uma análise mais ou menos, né? Mas ainda não tem esse hábito de passar e avisar. Sempre eu vou, às vezes, no fazendeiro, alguma coisa que é obra no meio do mato, né? Ó, vou subir lá na torre e tal. Se demorar muito tempo lá, se puder mandar alguém dar uma olhada, você entendeu? Mas assim, questão do sequestro, igual que aconteceu comigo, foi até a área urbana também. É coisa que vai acontecer, pode ser que aconteça com qualquer um, mas é um agravante. Às vezes a gente está sempre trabalhando sozinho, né? Que essa supervisão que igual sempre falam, né? Às vezes, supervisão pelo telefone, pelo rastreador, a gente está supervisionando. É, não é bem assim, né? Que uma dessas Sabe que você. não é, né? É, numa É dessas igual você você tá falar. perdido. É igual você falar, eu ando de moto em São Paulo e minha moto tem rastreador, então Aham, tudo bem. Aí o cara tem te dá uma... seguro, Pois é, tem tem seguro. seguro. Ah, mas daí, o que o cara vai fazer comigo? Eu não sei, eu não tenho É. seguro, né? Se me arrebentar, não tem outro. Como é que faz? Uhum. É. Né? Então, Mas é legal, assim, é uma coisa que infelizmente aconteceu comigo e graças a Deus não teve nenhuma sequela, não teve nada fisicamente, né? Mas mentalmente a gente sempre trabalha hoje muito mais precavido do que antigamente, era muito mais tranquilo. Hoje em dia, mas você vai sempre já mais preparado, acho que um pouco, né? certeza. Sensacional. Maravilha. Bom, gente, se ninguém tem mais um caos aí que queira contar, né? Eu acho que é um assunto rápido e simples, mas aqui, né? Acho que para a gente levar como mensagem para nossas equipes é uma coisa que tem que desenrolar bastante. Vocês todos têm meus contatos, eu vou distribuir esse material depois, a gravação vai ficar lá também, vou colocar à disposição do PowerPoint. Então, de novo, né? Aqui informação a gente quer compartilhar, a gente quer dividir, né? Um podcast que eu sigo, que é o Análise de Risco, o Robinho fala lá que a única coisa que a gente pode que a gente divide, na verdade, multiplica, né? É o conhecimento. Quanto mais a gente compartilha, mais ele aumenta, mais a gente multiplica ele. Então, esse é o propósito, né? Tanto do Telecom Lab, que a gente está aí nos primeiros meses dele desenvolvendo, quanto o fórum, que já está no 19º, né? Então, a gente já estamos indo para o 20º encontro dessa turma aqui. Agradeço a todos aí que pararam a segunda-feira à noite, justo no dia 28 de abril aí, que é o nosso dia para relembrar as vítimas de acidente de trabalho. Eu acho que é um esforço muito grande, acho que todo mundo que está aqui quer pegar pelo menos alguma coisa desse bate-papo, poder levar para a empresa. Então, agradeço a participação de todos.
eu gostaria muito de pedir rapidamente para vocês abrirem a câmera para eu tirar uma foto da galera aqui, para a gente postar lá que nós estamos aí fazendo diferente. Quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Jogo rápido, eu tiro uma foto, né? Vamos sorrir aí, todo mundo. Beleza? Aí a gente já encerra por hoje. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Bom, vamos lá, hein? Quem abriu, abriu. Quem não abriu, aí tem mais alguém que vai abrir. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aí. Tem que aparecer mais mulheres, elas ficam se escondendo. Tinha mais uma. Ó, a Franciele tá aí também, tá se escondendo. Aí que não passou maquiagem, não passou perfume. Tinha mais mulheres. A Ju, que trabalha E, com a gente, estava aí. Tinha a Cláudia, a Tatiana. pois é, Acho que já fugiram. saíram, fugiram. Então vamos lá, gente. Tá? Calma. Todo mundo sorrindo agora. Show de bola. Acho que saiu. Vamos ver. Deixa eu pôr aqui no meu. Saiu. Maravilha, gente. Muitíssimo obrigado. Até o próximo fórum. Mês que vem a gente está aí para conversar. E quem tiver qualquer dúvida, só chamar que a gente conversa ou atrapalha mais, né? Valeu, gente. Obrigadão aí. Boa semana para vocês. Bom Obrigada, boa feriado noite. também. Valeu, boa noite, Valeu. Juliano. Um Valeu, abraço. obrigado. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Valeu. Até mais. Valeu, tchau, tchau.